Os irmãos que eu já conhecia, eu já amava, os que eu estou conhecendo, eu estou amando. Lindo poder estar nesse lugar. Pastor Gesiel, obrigado por nos proporcionar momentos assim. Eu creio que cada aluno do Senapev, quem participa do Senapev é Senapevense, Senapeviano. Eu creio que cada aluno do Senapev, se pudesse pegar esse microfone em mãos, diria: Pastor Gesiel, que conhecem a história de Gideão. Se existe alguém aqui que não precisa de um Eu seminário, não vou me deter aqui absolutamente na chamada de Gideão. mas ele foi tocado por Deus. Olha para mim, escute que eu vou dizer. Ouviu a voz de Deus. É imprescindível Está pregando. ter uma chamada da parte de Deus para fazer a obra do ministério. Isto é imprescindível. Funcionar. Não é para quem quer, Essa palavra de Deus. é para quem é Se chamado. eu estou dizendo a verdade, se você gostaria de externar aqui a sua gratidão, aplauda o Senhor pela vida. Qualquer país desse mundo gostaria de ter um pregador da qualidade do pastor Gesiel, mas ele é produto nacional, nosso, para o mundo, mas é nosso. Conheço poucas nações do mundo, não são tantas, mas as que eu conheço são pouquíssimas que tem pregador da expressão do pastor Gesiel. O Brasil tem uma dívida enorme, o número de pregadores que foram inspirados através do ministério do pastor Gesiel. Eu lembro das escolas bíblicas em Curitiba, eu sou de Curitiba. Não havia um ano em que o pastor Gesiel não fosse na nossa tradicional EBO em Curitiba. 2, 3 mil alunos estavam lá todos os anos. Nós amávamos e contávamos os dias para que pudéssemos ouvi-lo. Os grandes congressos desse país, esqueci o Senep que marcou esta nação. Que dívida enorme! Quantas igrejas foram edificadas? Quantas almas foram alcançadas através do ministério do pastor Gesiel? Eu acho que nós temos uma dívida e somos muito ingratos. Permitam-me a expressão com todo carinho. Nós vamos, daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, nos lembrarmos e sermos gratos. Por que não sermos hoje? Por que não adorarmos a Deus hoje, que Ele está aqui para nos ouvir? Por que não fazermos uma oração nesse momento de gratidão a Deus pela vida do pastor Gesiel, pastora Maura, seus filhos que são pastores na obra de Deus? Que lindo! Eu me sinto ousado para poder fazer isso e pedir ao pastor Salles que vem aqui e nós ofereçamos ao Senhor uma oração de ação de graças, de gratidão a Deus, e que Deus continue renovando as forças do 73º, 4º, 5º, e que muitos anos ainda haja pela frente. Essa disposição que o pastor Gesiel tem para fazer a obra de Deus é coisa extraordinária, né? Você pode orar comigo, você pode fazer uma oração de ação de graças ao Senhor. Vamos fazer isso? Vamos orar pela pastora Maura. Olha que lindo. Vamos orar juntamente. O pastor Salles vai nos dirigir a esta oração em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, pastor Josias. Pediria a todos esses irmãos que estão aqui que vieram para aprender, que Deus começasse a usar as suas mãos nesta manhã. Estenda as mãos para cá. E todos nós estejamos orando por um líder que Deus levantou nesse país. Que muitas... Tu pediu para mim orar, pastor? A chamada por si só. Que muitas convenções neste país que foram abençoadas pelas mensagens que o pastor Gesiel pregou e hoje não os reconhece. E vamos para as convenções ouvir coisas que não gostaríamos de ouvir e voltamos para nossas igrejas sem estar abastecido
pela palavra de Deus. Eu só dou um privilégio a todos nós nesta manhã de termos aqui o príncipe dos pregadores. Pois meu pastor Josias poderia estar em qualquer país sendo honrado muito mais do que está sendo. Nós estamos tentando honrá-lo nesta manhã. E Deus deu o privilégio de ter aqui o pastor Gisel, 2 filhos, que eu estava à mesa com eles jantando, e eu pensei que eu queria fazer pergunta, pastor Josias, e quem estava fazendo pergunta era o pastor Joel e o pastor Gisel, filho, atento porque ele dizia, e eu calado porque qualquer pergunta eu tinha medo de errar. Os 2 nasceram na mesma casa, e eles fazendo pergunta. O que é que eu entendo? Que os 2 filhos, pastor Gisel, querem aprender mais dele. Nós temos que estar em todo o Senapev para aprendermos de Deus o que Deus colocou no coração desse homem que está aqui. Eu sou o homem mais feliz desta terra porque eu tenho o pastor Gisel como líder em que eu posso me inspirar daquilo que ele diz. Eu transmito à igreja que Deus me deu para pastorear. Estenda as mãos para cá. Pai amado, Santo de Israel, neste Senapev, Senhor, que Tu tens usado tantos instrumentos nas Tuas mãos. Oh, Senhor, oh, da saúde, onde dando saúde ao pastor Gisel, a irmã Maura, seus filhos, Senhor amado. Nós também somos desta família, Senhor, que nós queremos estar próximo dele para aprender a cada dia mais a Tua palavra. Santo de Israel, nós estamos sendo privilegiados nesta manhã por ter o privilégio de orar por ele, para que Tu continues usando nesta nação brasileira, além fronteira, Senhor, e aonde ele chegar, ele seja Teu representante. Senhor, muito obrigado por Tu ter revelado, pastor Josias, esse momento para nós, como alunos, Senhor, orar pelo Mestre. Santo Deus de Israel, fica aqui a minha gratidão, a nossa gratidão pela vida do pastor Gisel, pela sua família. Nós Te damos graça no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Josias. Que bom. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração nesta manhã. Oh, bendito é o nome do Senhor. Peça para o seu irmão do lado, olha para ele, pede para ver o olho direito dele, está inteiro. Veja o olho direito do irmão que está perto de você. Seu olho também está aí. Louvado seja o nome de Jesus. Alguns irmãos me perguntaram, e para facilitar, onde fica Newark, New Jersey, onde vai ser o Senapev América. Fica a 15 minutos de Nova York. Então você pega avião para Nova York, na sua cidade, São Paulo, Rio, qualquer outro lugar do Brasil que tenha voo, para Nova York ou diretamente para Newark. Se for pela United, vai direto a Newark, fica a 3 minutos da igreja, no aeroporto. Se você for com qualquer outra companhia, desce em Nova York, o aeroporto um pouco mais longe, 30 minutos, 40 minutos, nós iremos proporcionar a você translado do aeroporto até o hotel, tá bom? Nós falamos aqui o hotel ontem de $99, é um hotel 4 estrelas. Geralmente ele custa mais de $200, mas pelo convênio que nós temos com a igreja, eles estão fazendo por $99. Existem outros com $50, $60, não tão expressivos e bons como este, mas bons hotéis, apenas para 2 ou 3 dias do Senapev. 27, 28 e 29 de setembro, nós aguardamos você lá em Newark. Eu vou até colocar um tapete vermelho na entrada da igreja para poder recebê-las. Aleluia. Abra sua Bíblia. Me foi dada uma missão linda. Eu sei que o poço é fundo e a corda é curta, mas
me foi pedido para falar sobre o pregador e a sua santidade pessoal, sua integridade pessoal. Eu vou tentar fazê-lo com muita humildade. E quando se fala em integridade, em santidade, dá para se escolher os textos bíblicos, porque toda a Bíblia fala sobre isto. Mas eu quero fundamentar, de acordo com a minha capacidade que Deus me dá, que é pouca, mas com a ajuda de Deus eu vou conseguir expressar para você, ou falar sobre integridade na vida pessoal, baseado na vida de Gideão, na sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6, e leamos o versículo de número 34, com uma coisa tão linda que me fez chorar nesse texto, que eu dependo inteiramente do Espírito de Deus, para poder conseguir passar para você a simplicidade, sem deixar de ser profundo absolutamente, porque não há nenhum paradoxo nisso. O versículo de número 34. Juízes capítulo 6, versículo 34, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Somente essa expressão. Será que seria possível você ler comigo? 1, 2, 3. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Somente vocês, de novo. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Tome assento, por gentileza. Não dê sequência à leitura. Você conhece esse texto. Estou falando a pregadores, homens que conhecem o texto, que conhecem a história de Gideão. Sem absolutamente nada que possa. Eu não vou me deter aqui absolutamente na chamada de Gideão. De qualquer outro ser humano. Olha para mim, escute o que eu vou dizer. Porque quando nós olhamos Eu não preciso muitas vezes para alguns temos uma chamada da parte de Deus para fazermos a obra do ministério. são iguais Isto é a imprescindível. Nós Não é para quem precisamos quer. saber que são pessoas que enfrentaram as mesmas interseções, as mesmas Todavia, dificuldades que eu e você enfrentamos. portanto, a chamada por si só, ela é insuficiente. Porque a chamada vem da parte de Deus para o homem, a mulher. Agora são as nossas atitudes que vão nos qualificar para que sejamos aptos para o exercício deste ministério. Eu quero crer aqui esta manhã que alguns de nós poderíamos ter ido um pouco mais longe, poderíamos ter feito um pouco mais, poderíamos exercer uma influência ainda maior no meio da sociedade. E se não o fizemos, não foi porque Deus não assim o desejou. Foi porque nós não nos qualificamos adequadamente para o exercício dessa obra. Nós temos a capacidade de limitar o alcance daquilo que Deus quer fazer através de nós. E isto é profundamente claro na vida de Gideão. Existe uma unção diferenciada na vida de um homem que é chamado por Deus e que se qualifica para a obra desse ministério. Gideão é o exemplo disso e é o exemplo de um homem comum que Deus usa, um homem normal, um homem de carne e osso, sem absolutamente nada que possa atrair a atenção de qualquer outro ser humano. Porque quando nós olhamos muitas vezes para alguns heróis da fé, e eles são iguais a Gideão, apesar do reconhecimento da são sua pessoas que enfrentaram as mesmas imperfeições, as mesmas dificuldades que eu e você enfrentamos. Mas apesar deles se Nós os enquadrar rotulamos perfeitamente, de super-homens, mas foram homens falhos, sujeitos às mesmas paixões do que nós.
homens imperfeitos, gente hoje que se destaca no cenário nacional, que se qualificou no passado, estes homens que estão aqui à minha retaguarda, foram homens comuns, homens sujeitos às mesmas alterações que eu e você. Foram homens limitados, que além da chamada que haviam recebido, porque Gideão recebeu a chamada de Deus, Gideão recebeu a promessa de Deus, a sua oração foi ouvida, ele demonstrou arrependimento no lugar do povo, depois que o profeta mostrou a razão pela qual a nação passava 7 anos de aflição nas mãos de midianitas, amalequitas e árabes. Os do Oriente, segundo Flávio José, são árabes. Mas apesar do reconhecimento do seu erro, do seu pecado, apesar de uma teofania, apesar de uma chamada extraordinária, apesar do reconhecimento da sua pequenez, porque tudo isso não é sobre isso que eu vou falar, mas apesar de ele se enquadrar perfeitamente, a minha família é a menor, eu sou o menor da casa do meu pai, é gente assim que Deus gosta de usar. Porque Deus pega o que não é para confundir aquilo que é, os que não são para confundir os que são, os que não têm para confundir os que têm. Apesar disto, ele seria desconhecido por nós nos dias de hoje, se ele não tivesse se enquadrado em algumas questões que Deus colocou para ele. Porque teve gente, e quem sabe alguns de nós aqui, não tenhamos recebido uma teofania como ele recebeu, mas tivemos uma chamada forte da parte de Deus, mas não desenvolvemos e vencemos amalequitas, midianitas e árabes, limitamos a força do ministério, porque não nos enquadramos perfeitamente quando Deus nos faz algumas exigências, como fez a Gideão. A chamada não vai fazer de você um homem ungido. Nós acabamos de ler aqui, e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Esta unção que o diferencia, esta unção que eu preciso sobre o meu ministério, sobre a minha vida, sobre o meu exercício pastoral, e que estava sobre a vida de Gideão. Mas esta unção não vem por acaso, esta unção não vem apenas como reconhecimento da chamada, não vem apenas por reconhecer e ter uma visão introspectiva da minha pequenez, da minha dependência de Deus. Isto é imprescindível, mas só isso é insuficiente. Alguns de nós teríamos tirado 10 também nisso, porque a gente aprende muito cedo no ministério que a gente não é muito longe se a graça de Deus não for com a gente. E às vezes a gente, não foi o caso de Gideão, a gente precisa quebrar a cara para reconhecer que a gente não é, que a gente não tem, que a gente não pode, que a gente não faz. Gideão não precisou nada disso, mas eu sou mais inexpressivo, a minha família é menor, eu sou a mais pequena, eu sou o menor. Excelente, 10. Mas isso ainda não é tudo. Deus vai pedir algumas coisas a mais. Porque quando ele termina esse diálogo com Deus, quando essa grandeza que nos faz chorar da chamada de Gideão se finaliza, diz a Bíblia que ele levantou um altar e prestou culto a Deus e disse: o Senhor é minha paz. Mas isso também não foi suficiente. Admiramos amigos que vivem a vida abundante com ousadia. Ansiamos ser como eles são. Mas quanto mais os conhecemos, acabamos descobrindo que são homens normais. Sentem as mesmas dificuldades emocionais, físicas que nós sentimos.
Contudo, eles realizaram coisas e realizam extraordinárias para Deus. Por quê? A Bíblia fala da inaptidão, impotência desses homens. E eu e você somos tentados a pensar que Deus os usou porque eles tinham uma inteligência superior. Eles tinham talentos extraordinários. Permita-me decepcioná-lo. Não. Eles eram como você, como eu. Sabe o que eu estou profetizando para você aqui essa manhã? De que Deus pode fazer um arrumo no inferno através da sua vida. Sabe o que eu estou profetizando para você aqui essa manhã? De que você pode ir muito mais além daquilo que você tem ido até hoje. Você acha que já chegou no último degrau do ministério? Pois Deus tem uma escada muito maior para você subir. Deus pode se utilizar de você ainda muito mais. Eu quero profetizar para algumas pessoas aqui essa manhã. Não está terminando, está apenas começando. Deus tem coisas lindas, extraordinárias para poder fazer na terra através da sua vida. Alguém pode dizer aleluia aqui essa manhã? Se houve algo que os fez grande, se houve um segredo na vida deles, foi o versículo 34. Então o Espírito do Senhor se apoderou. Se o Espírito de Deus se apoderar, meu amigo, sai da frente. Sai da frente. Qual o segredo desses homens para experimentar esta unção extraordinária da parte de Deus? Reitero o que eu já disse, eu creio que Deus tem muito mais para nós, que há promessas da parte de Deus que ainda não foram cumpridas em nossos ministérios, e não é porque Deus não as prometeu para mim e para você, é porque nós limitamos. Existem coisas que Deus falou conosco há 30 anos atrás e estão em pé diante dos olhos de Deus, e Ele está disposto a cumpri-las, esperando que nós nos qualifiquemos, que nós nos coloquemos aonde precisamos ser colocados. Ou ficaremos apenas com as promessas? Há muita gente que foi enterrada com as promessas de Deus e não as viram ser cumpridas. Não é porque Deus deixou de ser fiel, é porque o indivíduo não cumpriu a sua parte do contrato. Eu tenho promessas lindas de Deus, estou vivendo algumas delas, e outras, se elas não se cumprirem, eu estou absolutamente convicto de que a culpa não é da parte de Deus. E os nossos sacrifícios que oferecemos a Deus, como Gideão ofereceu depois da chamada, eles são insuficientes ainda. Eles não são tudo. Deus espera muito mais do que isto. Porque o que me impactou aqui nesse texto, eu não vou lhes trazer nada sobrenatural, algo simples, está no texto. Quem sabe os senhores já pregaram muitas vezes sobre isso, e eu quero que nós apliquemos esta manhã a verdade desse texto no nosso coração. Porque Deus olhou para Gideão, depois dele ter oferecido um altar e ter dito que o nome daquele altar era "O Senhor é minha paz". Eu quero falar esta manhã sobre santidade na vida de um pregador, de um homem chamado por Deus, fundamentado nisso. A primeira coisa que Deus pede a Gideão, depois da sua chamada, Deus olha para Gideão e disse: olha no quintal da tua casa. E Gideão olhou no quintal da sua casa, e Deus disse: o que vês? Entre muitas coisas, Gideão disse: Senhor, há no quintal da casa da minha família um altar dedicado
o altar que ele havia oferecido ao Senhor. Não importa o que possam dizer acerca desse altar, se não foi o altar, não importa. Que Deus esperava que fosse. Alguns que até desqualificam a construção desse altar, que ele não empregou toda a integridade, todo o coração, não vem o caso. Mas quando ele terminou de fazê-lo, Deus olhou para ele e disse: Gideão, quebra o altar de Baal no quintal da sua casa. Nós jamais estaremos aptos para destituirmos ídolos na vida dos outros, enquanto nós não destituirmos ídolos na nossa própria casa. Às vezes nós queremos limpar o quintal da vida dos outros, mas o nosso está sujo. Gideão jamais receberia uma unção extraordinária da parte de Deus, jamais, porque esta unção do versículo 34, ela é consequência dele estar disposto a desfazer do altar de Baal no quintal da sua família. Alguns de nós fomos chamados por Deus, alguns de nós tivemos uma experiência extraordinária com Deus, alguns de nós recebemos promessas magníficas da parte de Deus, mas quando Deus pediu que nós destituíssemos os altares de Baal no quintal da nossa casa, os Baalins, plural de Baal é Baalim, os Baalins fossem destituídos, fomos reprovados. Às vezes esta unção sobrenatural não vem sobre nós, esta unção que faz a diferença, esta unção que é respeitada no inferno, porque altares estão sendo erigidos no quintal da nossa casa e não são banidos. Façamos um paralelo nessa manhã, debaixo da dependência de Deus, da sua misericórdia. Qual é, na nossa vida hoje, como pregadores e pregadoras do Evangelho, quais são os altares, os ídolos Se ele não tivesse se enquadrado em algumas questões que Deus colocou para ele? Porque teve gente, e quem sabe alguns de nós aqui, não tenhamos recebido o Mateus. O que é altar de Baal, pastor, em 2013? Altar de Baal é qualquer coisa, por mínimo que seja, qualquer coisa que tira a atenção de Deus, que ocupa o lugar de Deus. Pode ser a coisa mais digna do mundo, pode ser uma coisa bela, pode ser uma coisa útil, mas se toma o lugar de Deus, é um altar de Baal. E nesta manhã Deus desce no Senapeve e diz para você: precisa ser destruído o altar de Baal do quintal da sua casa. E os moradores de Gileade farão de tudo para que os altares de Baal, de Baalins, não sejam destruídos no quintal da sua casa, porque o diabo sabe que se o altar de Baal for quebrado, a caminho virá uma unção extraordinária da parte de Deus sobre a sua vida, que vai destruir amalequitas, midianitas e árabes. Não vai sobrar para ninguém, porque você terá uma unção diferenciada sobre a sua vida. É por isso que Deus não precisa de um homem, de um exército de 100 mil homens. Deus não precisa de 32 mil soldados. Deus não precisa de 10 mil soldados, nem 300 Deus precisa. Deus precisa de um homem cheio da unção do seu Espírito, que ouça a sua voz. Aleluia! O que há no quintal da nossa casa? O que armazenamos no quartinho dos fundos? O que somos quando não estamos em público? O que acessamos? O que colocamos diante dos nossos olhos? Quais os sites que nós pregadores estamos entrando? As programações que estamos vendo como pregadores, queremos corrigir a vida dos outros, mas a nossa deixa a desejar. O Espírito de Deus pode assistir conosco.
precisa sair da sala. A primeira ordem de Deus para Gideão, ele tinha uma chamada. Eu quero deixar isso. Ele tinha uma chamada, como eu e você temos. Ele tinha promessas da parte de Deus, como eu e você temos. Mas isso não foi suficiente. Você está entendendo? Tem gente que recebe uma chamada e uma promessa de Deus e diz: estou pronto, aleluia, sai capeta. Sai nada. O capeta só vai sair a hora que o altar de Baal for derrubado. Deus não esperou primeiro que ele derrubasse o altar de Baal para chamá-lo. Deus não fez promessa só depois que ele quebrou o altar de Baal. Deus é tremendo, faz promessas antes do altar de Baal e tudo. Se eu vou te usar, Gideão, a minha unção virá sobre ti, e toda esta gente vai ser como se fosse apenas um homem. O altar de Baal estava lá, mas a promessa de Deus estava sendo feita. Mas não era tudo, porque daqui a pouquinho Deus ia pedir o sacrifício de Baal. E todos nós aqui já fomos aprovados por Deus. Se tivesse uma cartilha, um boletim, talvez tivéssemos 10. Mas quando Deus disse, e houve um momento na minha e na sua vida, às vezes lá no oculto, não é em público, às vezes lá no fundo do quintal da nossa casa, que vez quebre o altar de Baal no quintal da sua casa. A maioria de nós aqui pode ter divindades secundárias que debilitam a nossa vida, estrutura e ministério. Às vezes nós não conseguimos galgar da parte de Deus grandes resultados no seu reino, na sua obra, e nos perguntamos por quê? Por que essa falta de ousadia? Por que nos falta esse discernimento, Senhor? Por que há pouco poder na minha vida? São as divindades secundárias que nós paramos para prestar culto. A vida sobre o meu exercício pastoral. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você oferecer 90... Para reconhecer que a gente não é, que a gente não tem, que a gente não pode, que a gente não vai. Que ele não tem direito a nada. Se você oferecer 0,1%, ele vai ser imprescindível. E vai ser a brecha que ele vai usar alguns de nós queríamos tirar atrapalhar, porque a gente aprende muito cedo no ministério. Agora, se você der 99% para Deus, 0,9%, Deus diz: é pouco. Quando tudo deixares no altar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Glória a Deus! Toma segurado no irmão que está do seu lado, acorda ele e pergunta para ele: qual o altar de Baal no quintal da sua casa? Aleluia a Deus! A minha oração esta manhã, neste Senapev, é que, além de coisas lindas que estamos ouvindo aqui da parte de Deus, é que saiamos daqui impactados pela presença do Espírito, ministrando lá no interior do nosso coração, dizendo: eu preciso que você quebre isto, destitua isto, tire isto não está me agradando, isto precisa ser banido da sua vida, e nós vamos voltar para casa com deveres, para casa com homework, para podermos resolver, tirar coisas, banir coisas, porque o controle remoto não é Deus que tem na mão, somos nós. Não é Deus que destrói altares de Baal no quintal da nossa casa, somos nós. Aleluia! Não é Deus que destrói Baal, sou eu e você. Meu Deus! Não foi Deus que levantou, não é Ele que vai
nosso coração. Não é Ele que tem que fazer sair, somos nós. Gideão, você é chamado, você tem promessa minha. Você tem tudo, você é o homem que eu preparei para esta geração. Eu creio que há homens preparados para impactar o Brasil. Eu vou viver ainda para ver o Brasil se tornar um país evangélico. E Deus vai usar a mim, Deus vai usar você. Nós vamos abalar as estruturas. Que o inferno se prepare, que o Brasil se prepare, porque esse país ainda vai pegar fogo. Eu profetizo que a unção de Deus extraordinária vai descer sobre mim e sobre você, e nós vamos colocar midianitas para correr, amalequitas vão correr, os árabes vão correr. Não são eles, somos nós. É a mim e a você que Deus quer usar. Gente falha, gente que já errou, gente que já deixou a desejar, gente que já pisou no tomate, mas a hora que a unção de Deus vier sobre você, oh, aleluia! Lavando-se de quebrar. Quais são os altares de Baal no meu quintal que precisam ser destruídos, Senhor? Porque é fácil olhar os altares do quintal do meu vizinho, do pastor Joel, mas às vezes eu estou olhando nos altares dele. Ele não deve ter, mas eu tenho os meus que precisam ser quebrados. Criticamos os outros, mas nós estamos sendo limitados, porque eu quero crer que Deus poderia estar nos usando muito mais. Deus não chamou você para pouca coisa, meu amigo. Você não está no segundo Senaped por acaso. Deus tem te chamado para coisas grandes. Pense em coisas grandes. Deus vai realizar através de você. E você precisa orar nesta manhã, pedindo a Deus uma visão introspectiva para ver quais são os altares. Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos por um instante. Só o teclado. Não, eu estou só na primeira parte da mensagem. Mas curva a sua cabeça, feche os teus olhos. O Espírito do Senhor Faça uma oração se a Deus nesta apoderou. manhã. Pare de olhar no quintal dos O outros. Espírito de Deus se apoderou. Deus pergunta para você o que vê no quintal da tua casa. Sai da frente. O que precisa ser quebrado? O que Deus pede no altar esta manhã? Altar. Gideão, tu tens promessa, mas tu precisas quebrar os altares de Baal, os Baales. Eu estou pedindo em sacrifício esta manhã. O que você está me oferecendo, Gideão, é pouco. Você acabou de me oferecer um sacrifício. Você acabou de reconhecer a minha grandeza, o teu chamado, mas eu quero mais. Eu quero que tu quebres o altar de Baal do quintal da tua família. Espírito, eu sei que tu foi o primeiro que se inscreveu para este Senaped. Espírito, eu sei que tu estás aqui não como aluno, mas para nos ensinar como Senhor. Eu sei que tu fosses convidado para este Senaped. Ministra no meu coração nesta manhã, para derrubar o altar de Baal que me impede de receber uma unção maior. Eu sei que tu tens mais para mim. Eu sei que eu estou limitando aquilo que tu tens para mim. Tu tens grandezas e eu estou limitando, Senhor. Porque não é para confundir os que é, os que não são, para confundir os que são, os que não têm, para confundir os Coisas que até são dignas. Eu não estou falando de moralidade. E alguns até que praticam
Eu não estou falando de pecados grosseiros, estou falando de pecados socialmente aceitáveis. Estou falando de coisas pequenas que abrigamos no nosso coração. Deixa o Espírito de Deus discernir, mostrar a tua alma nesta manhã coisas até mesmo insignificantes, coisas dignas até, mas que precisam ser quebradas. Se não for demais, se não for pedir demais, se você não sentir também, por favor, não faça. Mas se você puder estender a mão para uma pessoa que está aí perto de você, coloque a mão no ombro dele e ore pelo ministério dele. Eu quero ouvir a tua voz. Eu estou na metade. Deus, há homens chamados aqui dentro deste local. Há homens aqui com promessas extraordinárias. Há homens aqui que poderiam estar muito mais além do que já estão. É inegável que temos sido abençoados por ti. É inegável o que tu tens feito através de nós. Mas eu creio que há mais. Eu profetizo que há mais. Há mais. Há mais. Oh, aleluia. Elias, coma desse pão. Beba desta água, porque a jornada ainda é longa. Há muita coisa pela frente, diz o Senhor. Eu vou realizar muito mais através da tua vida, diz o Senhor nesta manhã. Quebra o altar de Baal no quintal da tua casa. A segunda coisa, diálogo com Deus, quando essa grandeza que nos faz chorar, a chamada de leão, se finaliza, diz a Bíblia que ele levantou um altar e prestou culto a Deus. depois de Deus ter pedido para Gideão quebrar o altar de Baal, eu acho isso lindo, e o mais bonito é que além de ser lindo é bíblico, e pior que é bíblico, porque quando Deus termina, Gideão, diz a Bíblia, que temeroso de quebrar o altar de Baal durante o dia, porque os moradores de Gileade poderiam matá-lo, e o altar era da sua família, seu pai havia erigido. Diz a Bíblia que Gideão arrumou 10 amigos, e na madrugada ele foi lá onde estava o altar de Baal. Você conhece a história? Derrubou o altar de Baal. Quando amanheceu o dia, os moradores de Gileade ficaram endemoniados e se colocaram à porta da casa de Joás, pai de Gideão, e disseram: quem derrubou o altar de Baal, o Deus da fertilidade? Quem derrubou o altar de Baal? Jerubaal, Joás colocou, quem sabe, a mão sobre o seu filho e disse: olha, se Baal é Deus, que responda por si. Ninguém vai tocar no menino. Que Baal brigue as suas próprias brigas, lute as suas próprias lutas. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que o diabo sabe que se nós quebrarmos o altar de Baal, virá uma unção diferenciada sobre nós. E quando nós fizermos com que o altar de Baal vá à lona, se prepare. No outro dia pela manhã, o demônio vai acampar ao redor da sua casa e vai vir a capetada toda e vão tentar colocar a mão em você, mas aí o pai vai sair e o pai vai dizer assim: ninguém vai colocar a mão em mim. Ninguém vai colocar a mão em mim. Para encostar a mão no menino, vai ter que encostar a mão em mim. Aí, meu amigo, não tem para capeta nenhum.
que a unção de Deus está a caminho de você. Mas quando eu olho para Juízes capítulo 6, o texto não para aí. Quando Gideão acabou de derrubar o altar de Baal, a cidade se alvoroçou, Deus olha para Gideão e diz assim: Gideão, no lugar do altar de Baal, está lindo. Me ajude, Deus, a fazer essa gente entender como é profundo isso. Deus olhou para Gideão e disse: aonde era o altar de Baal? Disse: aqui, no cume deste monte, nos fundos da casa do meu pai. Se aqui no cume, aqui. Tem altar de Baal aí, Gideão? Não tem mais, foi derrubado. Varreu tudo, varri, Senhor, não tem nem vestígio do altar de Baal. E Deus disse assim: então, no lugar do altar de Baal, edifica um altar ao meu nome e sacrifica sobre ele. Um altar somente para mim, Gideão. Agora sim tu irás edificar um altar, não aquele com Baal na sua vida. Agora tu irás edificar um altar sem Baal. Agora não há mais competitividade. Agora tu és apenas meu. Quando eu quiser falar contigo, eu virei até no altar e tu virás aqui, e eu falarei, e da minha boca tu ouvirás. Gideão, quando tu tiveres dúvidas, quando problemas aparecerem no teu caminho, venha no altar, porque quando tu chegares no altar, eu estarei aqui, e tu perguntarás, e da minha boca responderei. Quando temos um altar no quintal da nossa casa, dedicado apenas ao Senhor, não precisamos ligar para profeta no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, para que Deus fale conosco. Você vai no altar e Deus fala com você. Aleluia! É possível, no meio desse emaranhado de vozes, ainda é possível discernir a voz do Altíssimo para quem tem um altar dedicado somente a Jeová. Deixa-me dizer uma coisa para você, pregador: é possível receber mensagens quentes vindas da parte de Deus quando temos um altar dedicado somente para Ele. Não é necessário copiarmos no Google, é possível ainda ouvir a voz de Deus falar com você, e você subir no púlpito e dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus ainda fala. Deus ainda é a melhor fonte para um bom sermão. Livros são indispensáveis, DVDs são extraordinários, mas Deus ainda é a melhor fonte. Consulte a Deus e Ele colocará uma palavra no seu coração para você profetizar a palavra dele. Não é Deus abençoe as minhas palavras, não, é Deus, o que tu queres falar a este povo? Fala através de mim, ministra através de mim, abençoe através de mim. E se tiver um altar dedicado apenas a Jeová, você será uma extensão de Deus na terra. Abre o altar de Baal, e no lugar um altar dedicado somente ao meu nome. Tem 2 obreiros que possam ser voluntários aqui no púlpito? 2 obreiros voluntários, por favor. 2 obreiros voluntários. Por favor. A mais pequena, eu sou o menor. Excelente. Com todo respeito e carinho e apreço que eu tenho pela vida dos senhores, permitam-me usá-los para exemplificar o que veio no meu coração. Alguns de nós, e tomara que sejam poucos, oxalá que ninguém se enquadre neste quadro, embora a redundância, temos o altar do Senhor no quintal da nossa casa. Erigimos o altar ao Senhor, oramos, temos os nossos dias de jejum, temos os nossos dias de devocional bíblico,
lindo, maravilhoso. Eu não estou dizendo, se você está no Senapev, eu quero crer que todos nós tenhamos um altar dedicado ao Senhor e sacrificamos sobre ele. O grande problema nosso é que a nossa obediência ela é parcial. É que nós temos o altar do Senhor, mas ainda não destruímos o altar de Baal. E as nossas atenções elas são divididas. E nós não produzimos mais, porque nos distraímos muitas vezes com o altar de Baal. E existem coisas no altar de Baal que são dignas, são até justas, são agradáveis, e há até justificativa para elas, mas elas nos impedem de produzirmos mais, de recebermos mais unção, de conhecermos a Deus na sua profundidade. E nós somos crentes, esperando o dia do arrebatamento, e dizemos: ora vem, Senhor. Eu não estou falando de pecados hediondos, estou falando de algumas coisinhas, alguns pecadinhos de estimação que abrigamos no nosso coração, e ninguém fale deles, são nossos, não prejudicam ninguém, não machucam ninguém, não ofendem a ninguém, mas são pecadinhos nossos de estimação. E aí nós honramos a Deus, e de vez em quando nós vamos no altar de Baal. Final de semana, preciso pregar no congresso. Lá estou eu. Ah, Senhor, fala através de mim. Segunda-feira terminou o congresso. Preciso relaxar um pouco no altar de Baal. Aleluia. Oh, aleluia. É verdade, Jesus. E eu preciso entender esta manhã que Deus está pedindo a mim, como aluno do Senapev, que Deus não quer que eu esteja dividido entre altar do Senhor e altar de Baal. Esta manhã Deus está pedindo: Gideão, você quer unção? Você quer destituir midianitas, amalequitas e árabes? Quebre o altar de Baal do quintal da sua casa. Não é 99%. Ou você é inteiramente meu, ou você vai perder tudo aquilo que eu quero realizar através de você. Às vezes nós estamos agarrados a algumas lixeiras. Desculpa, permita a minha expressão. É só uma coisa. Às vezes nós estamos agarrados a algum lixo e dizendo: ah, Deus, eu amo lixo, como isso é bom. E Deus diz: filho, mas eu tenho ouro, eu tenho glória, eu tenho unção, eu tenho coisa muito melhor para você. Joga fora esse lixo. Mas, Senhor, isso é prazeroso, não faz mal para ninguém, mas é altar de Baal, precisa ser quebrado. E quanto mais perto eu estou do altar de Baal, isto é lógico, isto é física. Quanto mais perto eu estou, isso também é espiritual. Quanto mais perto eu estou do altar de Baal, mais longe eu estou do altar do Senhor. Quanto mais perto eu estou do altar de Baal, mais longe eu estou do Senhor. Eu vou falar uma coisa aqui que poderia não ser falado, mas eu vou falar. Eu não sei até onde isto agrada o coração de Deus. Eu nunca vi, eu respeito. Mas se você, esta manhã, puder usar isto para a sua edificação, usa, se for, joga fora. Depois o pastor vem e corrige. Eu nunca vi uma geração de pregadores e de pastores tão fanáticos por futebol como nos dias de hoje. Gente que chega a perder culto para ficar em casa, no altar de Baal, se deliciando e brigando até e postando na internet,
dizendo que o seu time fez isso, que o seu time fez aquilo, e gasta tempo com aquilo, perde tempo com aquilo, em vez de estar no joelho, em vez de estar na oração, em vez de estar na palavra. Agarra isso aí, se não servir, joga fora. Se você não gostar, embrulhe, coma em casa. Mas assim diz o Senhor nos exércitos para o seu coração nesta manhã. Até onde isto agrada o coração de Deus? Que altares estão tomando a minha atenção? Pregadores que vão a campo de futebol para se agraciar com jogadas lindas de Neymar e perde a unção extraordinária do Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração esta manhã. Se ele não requerer isso de você, a última palavra é dele. Caso contrário, quebre esse altar de Baal no quintal da sua casa. Quanto mais agarrado eu estou com Baal, quanto mais emoção Baal me dá, menos unção eu recebo de Deus. Tem gente emocionado com as emoções de lá. Aí vem no púlpito para pregar, Deus não fala através dele, não há um extravasar de Deus através dele, porque o altar de Baal está impedindo uma unção extraordinária da parte de Deus. Eu não sou fanático, não sou quadrado, tenho a mente aberta, sou pastor nos Estados Unidos da América, mas eu sei o que eu estou dizendo. Estou vendo isso atrapalhando muita gente. Que Deus tenha misericórdia. Agora, o oposto também é verdade. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais longe eu estou de Baal. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais longe eu estou de Baal. Mas mais do que isto, Deus quer que Baal seja banido da minha vida. Vai embora, Baal, quebra, Baal, sai! Vai voltar, Baal, vai embora. Tá? Eu quero um altar somente dedicado. De mim, não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Deixa eu concluir. Tenho 10 minutos para isso. Aleluia! O tempo que me deram, pelo menos, eu vou tentar diminuir. Você conhece a história? Um homem, quando tem um altar somente para Deus e toca a buzina, o povo vem. Convoca o povo para a guerra, Gideão. E diz a Bíblia que ele tocou a buzina. 32 mil apareceram para enfrentar um exército como areia que há no mar, em número de soldados e camelos, diz a Bíblia. O número de soldados era como a multidão de gafanhotos e de camelos como a areia que há na praia do mar. Era a história de Davi e Golias que se repetia, agora não mais no individual, mas no coletivo. Davizinho, Gideão, Golias, midianitas, amalequitas e árabes. Gideão, permitam-me exemplificar, era um homem como eu e você, estava na unção de Deus, porque diz a Bíblia que quando ele terminou de levantar o altar para o Senhor, aí vem o versículo que eu e você lemos. Então, o que significa essa expressão então? Depois de quebrar o altar de Baal, depois de levantar um altar somente para Deus, então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Saia, avisa a midianita para ir embora. Liga para os amalequitas e diga: eu tenho no pé, porque Deus já tem um homem que precisava. Tem um homem aí na unção de Deus. Quem sabe os cabeças generais que Gideão tenha chamado, entre os 32 mil homens, fizeram uma reunião, chegaram para Gideão e disseram: Gideão, o negócio é o seguinte, nós somos 32, acabamos de contar, 32 mil homens. Eles são, não dá para contar, são como areia que é na praia do mar. Os soldados aqui, eu reuni com o capitão, com o sargento, com o coronel, e nós chegamos à conclusão de que não dá
não dá. Gideão tinha um altar somente para Deus. Um homem que tem um altar somente para Deus vai falar com Deus. Ele diz, chega no altar e diz: Deus, os soldados fizeram uma reunião e disseram para mim que não dá. São 32 mil homens, eles são como areia que é na praia do mar. Deus diz, e Gideão, eles têm razão, não dá, é muita gente. Mas não é muita gente, 32 mil homens, não dá. Mande embora tímidos e covardes. Mas tem, Senhor. Vai lá, chegou lá e disse: Pai do Senhor, irmãos, olha, estive no altar, conversei com Deus, falei com ele falou comigo. E ele disse que tem muita gente aqui que não dá. Tem algum irmão tímido aqui, covarde? Rua! 20 mil foram embora, 22 mil. Ficou 10. Aí se reuniram de novo e disseram: Gideão, agora que não dá, nem que a vaca tussa. Não dá, Gideão, deixa eu falar com Deus. É um homem que tem um altar só para Deus, é lindo. Ele vai falar com Deus e Deus fala com ele. E aí ele chegou lá e disse: Deus, 22 foram embora, só tem 10. E eles disseram que não dá. Gideão, realmente não dá, é muita gente. Faça a prova das águas. Fizeram. 9.700 para um lado, 300 para o outro. Parece que eu vejo Gideão olhando, dizendo: irmãos, os 300, a paz do Senhor, vão para casa. Deus disse: não, Gideão, manda os 9.700 embora, fica só com os 300. Eu não preciso nem deles, na verdade. O que eu preciso é de um homem na minha unção. E esse homem que só tem um altar dedicado para mim, eu já tenho, é você. À meia-noite, vocês conhecem, cercaram 3 bandos. Gideão disse: o que eu fizer, um vaso, uma tocha dentro e uma buzina. Loucura. Cadê a metralhadora, a raio laser, os mísseis a médio e a longo alcance? Deus, aonde estão os mísseis a médio e a longo alcance, as metralhadoras com 5.000 tiros por segundo? Deus disse: leva um vaso, coloca uma tocha dentro e uma buzina na mão direita. Tá bom. Gente, 300 vasos com uma tocha dentro, uma buzina na mão direita. E o que eu fizer, vocês façam à meia-noite. Estou pregando para pregador, não precisa entrar em detalhes. À meia-noite, midianitas, amalequitas e árabes dormiam no vale. E eles cercaram o vale, sem aqui, sem acolá e sem aqui. E Gideão disse: o que eu fizer, vocês façam. Quando eu bradar a espada do Senhor e a espada de Gideão. Muitas lições poderiam ser tiradas daqui, mas não é o propósito da palavra. Espada do Senhor e espada de Gideão. Vocês quebrem o vaso e levantem a tocha, toquem a buzina. E à meia-noite quebraram o vaso, levantaram a tocha e tocaram a buzina no mais escuro, no final de um dia e começo do outro. Lá embaixo, milhares e milhares de soldados, no maior silêncio da madrugada, no início da madrugada, se acordaram com aquele barulho estarrecedor. 300 buzinas sobre os montes tocando. E os soldados, parece que eu os vejo com a calça na mão, se levantando, cada um procurando a sua arma. E de repente olharam para os montes, sem homens aqui, sem lá, com uma tocha na mão e uma buzina na outra. Naqueles dias, eles sabiam, o soldado mais raso que houvesse sabia que um homem com uma buzina na mão e uma tocha na outra era general de 1000 homens. A hora que eles acordaram e olharam e disseram: um general, 1000 homens, 2 generais, 2.000 homens, 3 generais, 3.000 homens, 10 generais, 10.000 homens, 100 generais, 100.000 homens, 200 generais, 200.000 homens. Estamos perdidos! Salve-se quem puder! E a quebra do vaso era como se fosse um barulho de milhares e milhares e milhares
carruagens com seus cavaleiros que vinham por detrás dos generais. Salve-se quem puder! E diz a Bíblia que o espírito de confusão entrou entre eles e começaram a se matar uns aos outros, porque não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Se você entendeu isso, fica em pé, dê glória a Deus, fale língua estranha, porque é o Espírito de Deus que vai fazer diferença na sua vida, no seu ministério. Coloque a mão sobre o homem com homem, mulher com mulher. Logisticamente, sai do seu lugar. Permitam-me fazer isto. 2 minutos só. Aleluia! Ore por alguém que está aí perto de você e diga: Deus, ajude-nos a quebrar o altar de Baal no quintal da nossa casa. Não nos deixe perder esta unção extraordinária do Senhor sobre a nossa vida. Não nos deixa perder esta unção. Não nos deixa perder, desperdiçar esta unção. Não nos deixa desperdiçar esta unção. Olha eu aqui, Senhor. Olha eu aqui esta manhã. Realiza através de mim. Realiza através de mim. Olha pregadores aqui esta manhã. Olha os homens de Gileão aqui esta manhã. Olha os 300 de Gileão aqui esta manhã. Olha os 300. Coloca fogo na seara dos filisteus. Está